Está reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a CCJ apresentou parecer contrário à seguinte matéria. PL 185/2015, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Discussão e votação em turno único. PL 65/2019, de origem governamental, autoriza a abertura de crédito especial em favor do Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Parecer favorável da CCJ em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o PL. Discussão e votação em turno único. PL 118/2019, de origem na Comissão de Constituição e Justiça, revoga o item 34 do anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual a Sociedade Joinvilense de Amparo à Criança. Parecer favorável da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único. Projeto de Lei 124/2019, da CCJ, altera também o anexo único da Lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação e a sede da Sociedade Eunice Weber de Florianópolis para Educandário Santa Catarina de São José. Parecer favorável da CCJ. Em discussão e votação. Aprovada a matéria. Pedido de informação de número 205, deputado Nilson Berlanda, solicita ao secretário da Educação informações por que as escolas estaduais de Brunópolis estão sem acesso à internet. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 206, deputado Laércio Schuster, solicita aos secretários da Infraestrutura e da Defesa Civil informações se existe alguma previsão ou projeto em andamento para a realização das obras de implantação de diques com estações de bombeamento no trecho que compreende os municípios de Gaspar e Ilhota. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 207, deputado Márcio Machado, solicita ao secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável informações acerca do funcionamento do Aeroporto Regional do Planalto Serrano, localizado no município de Correia Pinto. Em discussão. Para discutir, tem a palavra o autor do requerimento, deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento o presidente desta casa, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, deputadas, deputados, público faz presente aqui nas galerias, quem nos assiste nos canais respectivos, TVA, nas redes sociais. Pedido de informação, senhor presidente, referente ao aeroporto regional de Correia Pinto. Aeroporto importante, gasto uma fortuna ou investido muito recurso em que infelizmente ainda não está cumprindo a sua função. Dessa feita, solicito ao governo do Estado algumas informações. Primeiro, em que o governo do Estado pode contribuir para que o aeroporto regional do Planalto Serrano, localizado no município de Correia Pinto, entre em funcionamento. 2. Quais as próximas medidas a serem implementadas ou as etapas a serem cumpridas para o início das atividades do supracitado aeroporto. Aeroporto importante, que vai trazer desenvolvimento, vai aquecer a economia, vai possibilitar que a Serra Catarinense tenha as pontes necessárias para que a gente possa trazer as riquezas importantes para o nosso povo. Aeroporto também, nessa feita, que podemos estar utilizando como uma estrutura para um porto seco, para a importação e exportação dos produtos necessários para que a gente possa desenvolver Santa Catarina. Assim, eu peço apoio aos nobres deputados para que possamos aprovar o referido pedido de informação. Obrigado. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 208, deputado Sargento Lima, solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca da situação jurídica patrimonial do ginásio Ivan Rodrigues, localizado no município de Joinville. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 209, deputado Márcio Machado, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca das obras de pavimentação asfáltica da SC 390, que liga Anita Garibaldi a Celso Ramos. Em discussão, para discutir o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Reafirmo votos de estima, Vossa Excelência, aos nobres deputados, deputadas que nos assistem nos canais respectivos.
pedido de informação referente às obras de pavimentação asfáltica na SC 390, que liga o município de Anita Garibaldi a Celso Ramos. Obra iniciada e, por falta de recursos, parou as obras, prejudicando realmente toda aquela comunidade, prejudicando o desenvolvimento daquela região, e assim eu faço o pedido de informação. Primeiro, qual é a previsão para reinício das obras? Segundo, quais são as medidas a serem adotadas para a conclusão da referida pavimentação? E assim, dessa feita, peço a vênia dos nobres deputados para que possamos aprovar o pedido de informação da SC 390. Obrigado. Em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação número 210, deputado Márcio Machado, é o autor também, solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do projeto das obras de pavimentação da SC 370, que liga Rio Rufino a Urubici. Em discussão, tem a palavra o autor. Obrigado, senhor presidente. Pedido de informação, ora citado por Vossa Excelência, referente à rodovia SC 370, importante para o desenvolvimento da Serra Catarinense, que liga os municípios de Rio Rufino a Urubici, apenas 31 quilômetros. Foi feito um projeto de mais de 100 milhões de reais. Assim, conversa com o secretário da Infraestrutura, solicitei que fosse refeito esse projeto, para que a gente possa ter um projeto mais viável e assim buscar a captação do recurso. Deputado Nazareno Martins, que também a Vossa Senhoria tem terras lá e que acredita no desenvolvimento da Serra Catarinense, assim eu fiz esse pedido de informação. Primeira pergunta, o governo do Estado está refazendo o projeto de pavimentação asfáltica da rodovia SC 370, que foi orçado em mais de 100 milhões de reais, num trecho de apenas 31 quilômetros? 2. Em caso afirmativo, qual a previsão da conclusão do referido projeto? 3. Quais as próximas medidas a serem tomadas ou etapas a serem cumpridas para a abertura do certame licitatório e, consequentemente, início das obras? Assim, eu peço a vênia dos deputadas para aprovação do referido pedido de informação. Obrigado. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovados. Moções. De número 231, deputado Vicente Caropreso é o autor, cumprimentando o presidente do Esporte Clube Estrela pela passagem dos 100 anos de sua fundação. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 232, deputado Márcio Machado, apelando ao governador do Estado pela revisão da proposta de reestruturação que prevê a macro-regionalização dos serviços de energia. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 233, deputado Felipe Estevão, cumprimentando o diretor da Rádio Tubá, de Tubarão, pela passagem do 72º ano de fundação daquela emissora. Em discussão, votação, aprovado. Moção de número 234, deputado Maurício Kudilac, é o autor, cumprimentando o cabo Wendel Silveira de Ávila, da Polícia Militar de Santa Catarina, pelo ato de bravura no salvamento de uma mulher e uma criança no município de Chapecó. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 237, deputado Ricardo Alba, manifestando aplauso à senhora Gisele Margot Chiroli, pelos excelentes serviços prestados ao Paradesporto Blumenauense. Discussão, votação. Para discutir a matéria, a moção tem a palavra o deputado Ricardo Alba. Obrigado, senhor presidente Júlio Garcia, senhores deputados. Uma moção de aplauso a Gisele Margot Chiroli pelo trabalho desempenhado à frente do Paradesporto de Blumenau, um projeto de inclusão, mais do que esporte, é um projeto de inclusão social, um projeto que melhora a vida das pessoas envolvidas, a vida das famílias envolvidas e que realmente vem trazendo muitos benefícios para a sociedade blumenauense. Senhor presidente, é um projeto que nós estamos sugerindo que seja estadualizado pelo governo do Estado através da FESPORT. Então, fica aqui os nossos aplausos do Parlamento Estadual, a Gisele Chiroli, a verdadeira embaixadora do Paradesporto em Santa Catarina. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovada a moção. Moção de número 238, deputado Fernando Crelin é o autor, apelando ao presidente da República, ao Senado e à Câmara dos Deputados pela alteração da Lei 9.250 de 1995, que altera a legislação do imposto de renda na fonte. Discussão, votação,
Aprovada a moção. Moção de número 239, deputado Márcio Machado. Apela ao senador Jorginho Melo e ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a inclusão na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS usados no tratamento da atrofia muscular espinhal, não contemplados pela portaria 24 de 2019. Em discussão, tem a palavra o autor, deputado Márcio. Obrigado, senhor presidente. Quando o governo federal, através do Ministério da Saúde, divulgou que seria disponibilizado um medicamento de alto custo para as pessoas que têm uma doença chamada amitrofia muscular espinhal, AME, todos sentiram-se contentes, felizes, mas apenas é relacionado ao tipo 1. Assim, estou solicitando ao senador Jorginho Melo e ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a inclusão do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4, haja vista que só será pago o medicamento após resultados positivos. Assim, existem de cada 10 mil indivíduos, um que possui essa doença. Então, essa doença vai destruindo as pessoas e que, infelizmente, Lages tem um, que é o chamado Miguel, e toda a cidade, região faz campanhas, conseguem recursos, conseguem equipamentos para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. E quando foi lançado, todos ficaram muito contentes, mas infelizmente não pega o caso dele, que nesse caso, 1 é os recém-nascidos, e os casos 2, 3 são a posteriori. Assim eu peço a vênia dos novos deputados. Quer uma parte, deputado? Pode ser. Tem a palavra, deputado João Amin. Só teria uma sugestão ao autor da moção, vou votar a favor, parabenizo o Márcio por fazer essa moção, mas incluir não só o senador Jorginho Melo. Acredito que essa moção tenha que ser feita ao Fórum Parlamentar Catarinense, que engloba os 3 senadores e os 16 deputados federais. Se o autor concordar, eu sugiro isso a esta moção. Senhor presidente, então, se a vossa senhoria entendeu, também solicito a inclusão do Fórum Parlamentar. Obrigado. Com a aquiescência do autor, acolhida a sugestão do deputado João Amin. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. A última moção agora tem o requerimento para votação no painel, é de autoria do deputado Bruno Souza, de número 236. Manifesta ao presidente da República apoio à PEC da reforma da Previdência. Em discussão, tem a palavra o deputado Fabiano. Presidente Júlio Garcia, senhores deputados, é impossível nós aprovarmos uma PEC de apoio à reforma da Previdência que sova o lombo do povo e não tira nenhum privilégio das grandes aposentadorias. Então, registro aqui o nosso voto da bancada do PT contrário. Ainda em discussão, tem a palavra para discutir o autor. Na verdade, presidente, neste momento o Centrão articula para tirar o artigo 14 e 15 da PEC, que justamente traz a obrigatoriedade dos estados e os municípios se equalizarem o seu déficit fiscal e atuarial. Santa Catarina tem um déficit atuarial de 145 bilhões de reais. Isso é dinheiro do povo. Isso é dinheiro que vai sair do pagador de impostos catarinenses. E quem fala que a PEC que não tira privilégio, tira do povo, eu, com todo respeito, mas eu acho que nós estamos lendo PECs diferentes, porque eu li a PEC do começo ao fim, inclusive a justificativa do ministro Paulo Guedes, e não, o que ela faz é estabelecer um teto, ela traz equalidade, ela traz equilíbrio para a nossa Previdência, que hoje é altamente desequilibrada. Nós, em Santa Catarina, e esse é um tema catarinense, é isso que tem que ficar claro, nós aqui temos um déficit, só no passado, de 3,8 bilhões de reais. Isso representa 18% da nossa receita corrente líquida. É dinheiro que não vai para a educação, é dinheiro que não vai para a saúde, é dinheiro que não vai para a segurança, que está indo para déficit. 60% de toda a nossa previdência do regime próprio é paga com déficit. São 615 reais que o pagador de impostos catarinense tem que subsidiar, ou seja, pagar, literalmente, tirar do próprio bolso e pagar. Então, senhores, nós hoje temos a principal política pública brasileira, hoje, que consome 54% do nosso orçamento, é Previdência.
consumirá esse ano 722 bilhões de reais. Isso representa, para os senhores terem ideia, 5,8 vezes o investimento total em saúde, 6,5 vezes o investimento em educação, significa 7,2 vezes o investimento em assistência social. Não se investe em nada, isso tudo junto não chega perto ao que a gente gasta com previdência. Está errado, nós temos que equilibrar essas contas. Sem equilíbrio, não há por que discutir Brasil em 2030, não há por que discutir Brasil em 2040, não há por que discutir Santa Catarina. A economia aqui em Santa Catarina, que não é economia, na verdade, que será apenas dinheiro, que deixará de ir para a previdência, irá para a saúde, educação, nos próximos 4 anos, estima-se uma economia de 1,6 bilhões. Em 10 anos, a economia é de 7,7 bilhões de reais. Ou seja, dinheiro que poderá ser investido justamente em educação, saúde e segurança. Hoje, conversando com o delegado-geral da Polícia, me contou da dificuldade de comprar equipamentos. Mas é claro, nós investimos a maior parte do nosso dinheiro, do nosso recurso em previdência. Agora, o que não dá é para a gente continuar brincando com o assunto e achar que existe matemática. Não corta em lugar nenhum, não economiza em lugar nenhum e também não quer advogar por aumento de imposto. Aí a conta não fecha, meu amigo. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Nós temos uma carga, hoje nós gastamos 43,3% de toda a riqueza gerada no Brasil. Temos uma carga tributária, em média, 23% acima da média dos países da OCDE. Ou seja, nossa carga tributária já é muito maior do que a média dos países em desenvolvimento, e a maior parte dos países já fizeram sua reforma da Previdência. Então, quer dizer, nós vamos tirar dinheiro de onde? Vamos continuar nos endividando? A nossa dívida saiu de 51% em 2014 e foi para 74% agora em 2019. Vamos continuar fazendo dívida, que é imposto para os nossos filhos? Ou vamos aumentar a nossa carga tributária e a nossa despesa pública, que já consome quase metade de tudo que é produzido no país? A gente tem que escolher. Matemática não vai resolver o problema. E é muito importante que esse parlamento se posicione e diga claramente que apoia a responsabilidade, que apoia esse ato necessário para conseguirmos discutir um Brasil do futuro. Porque sem isso, olha, não dá. É só retórica contra e é o investimento no retrocesso. Não aprovar a reforma é justamente o investimento no retrocesso. Pode apostar, vai dar errado se não passar reforma, se não equalizar as contas públicas. Esse parlamento tem que se posicionar favorável justamente para que o Centrão, que agora articula a retirada do artigo 14 e 15 da PEC, não o faça. E eu, novamente, acho que nós deveríamos trazer esse assunto para dentro dessa casa e começar a debater mais, porque isso é um assunto de Santa Catarina, não é um assunto de apenas Brasil, é de Santa Catarina. Nós estamos pagando o rombo, estamos deixando de investir em educação, saúde e assistência por conta de irresponsabilidade. Ainda para discutir, tem a palavra a deputada Luciane Carminati. Bem, eu quero dizer que, mudando apenas conceitualmente o termo reforma da Previdência para reforma trabalhista, o discurso do nobre colega eu já ouvi quando foi aprovada a reforma trabalhista. A mesma coisa. Com a reforma trabalhista, nós íamos salvar o país, nós íamos salvar as finanças públicas. Com a reforma trabalhista, nós teríamos o aumento do emprego, porque a gente ia diminuir o engessamento entre capital e trabalho. Todo o mesmo discurso. Aprovamos a reforma trabalhista. De lá para cá, todos os indicadores pioraram. Nós aumentamos o desemprego, a precarização dos trabalhos formais, a precarização de quem está na informalidade, a renda diminuiu, ou seja, esse discursinho de salvação da pátria é a maior ilusão que a gente pode ter. Agora, eu quero que me prove se essa reforma é tão boa, mas tão boa, por que os militares não estão? Por quê? Por que general, coronel, comandante não está na reforma? Por que, se ela é tão boa para a nação brasileira? Por quê? Por que o judiciário não está na reforma? Por quê?
Por quê? Por que os deputados federais e senadores vão continuar, não os estaduais aqui, porque cada um aqui pega o seu contra-cheque e olhe, nós contribuímos para o INSS. Nós vamos se aposentar, se a gente se aposentar, com a média de contribuição conforme o INSS, que é o teto de 5.800, diferente dos senadores e deputados federais. Não mexe nesses privilégios. Nós queremos discutir o rombo da Previdência, então vamos discutir sonegação. Sonegação. Por que o governo não começa cobrando de quem deve? Mas que daí não é o pequeno, médio, os lascadão, não é os que pagam imposto tributado na fonte. É quem sonega milhões. Aliás, esta reforma da Previdência, que se calcula em 1 trilhão, vai dar 4 vezes mais se cobrar os sonegadores. Então, eu quero reforma da Previdência, eu quero, mas eu quero esta reforma que mexe com sonegador, que mexe com privilegiado e que não trata professor como privilégio. Gente, vocês sabem o que é a escola? 40 anos de sala de aula, 40 anos um professor vai ter que ter em sala de aula com 30, 40 alunos todo dia durante 40 anos em sala de aula, para poder ter direito a 100% da sua aposentadoria integral, porque se ele não tiver 40 anos em sala de aula, ele não tem direito ao salário integral da ativa. Isso é privilégio? Agricultor que ganha um salário mínimo, vai ter que, além da contribuição no bloco de produtor rural, vai ter que pagar R$600 por núcleo familiar por ano. Isso é privilégio? Idosos miseráveis que ganham hoje um salário mínimo vão ganhar R$400. Eu pergunto, isso é privilégio? Isso é privilégio? Então, para mim, privilégio é uma coisa e para alguns é outra. Mas o que nós estamos votando aqui não é modificação à PEC. Quem votar a favor aqui está dizendo que esta PEC, com este texto, agora, não é com modificações, que o deputado falou aqui, é com este texto aqui, original, ele tem que ser aprovado. Então, eu sou contra. Quem for a favor desta reforma, primeiro que não salva país, porque o que salva país é um governo que respeite as instituições, que governe, e é um governo que motiva o capital externo a vir para o Brasil, coisa que não está acontecendo nesse momento. Então, vamos parar de se iludir. Esta reforma aqui é para manter privilégios e atacar o povo brasileiro mais sofrido, mais lascado. Por isso, eu voto contra esta moção. Obrigada. Tem a palavra para discutir o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade, às vezes, quando tem uma moção colocada apenas no sentido de contra ou a favor, cria aquela dicotomia, porque, embora alguns aspectos da Previdência talvez precisem ser reformados, quando você coloca o sim ou não, te dá duas opções, ser a favor ou contra. Se nós botarmos apenas uma moção no sentido de aprovar o que está lá na PEC, significa nós botarmos aqui no lombo, deputado Laércio, da mulher agricultora, mais 5 anos de trabalho para ganhar um mísero salário mínimo. Isso não é economia. Isso não adianta tirar do lombo da mulher agricultora um mísero salário mínimo para dizer que vai investir em saúde e educação. Investir em saúde e educação é deixar a mulher agricultora ter esse mísero salário mínimo, pelo menos quando chega lá naquela idade. A Previdência também não dá para a gente esquecer que é a distribuição de renda. Isso nós temos que entender. A Previdência é a distribuição de renda. E quando ela dá aquelas aposentadoriazinhas que são pequenas, e eu não falo dos privilégios, porque não sou a favor deles, ela está distribuindo renda para o pequeno. Quando o trabalhador conseguir provar 35 anos de
contribuição. E pegar aquela aposentadoria de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400 que ele pega hoje, isso está em distribuição de renda. Não adianta cortar essa distribuição de renda. Não é cortar gasto isso. Isso é cortar a distribuição de renda do povo pobre brasileiro. Portanto, é falácia aprovar nos termos que foi colocado para dizer que economia. Esta economia eu não quero. Economia que bota 5 anos a mais do lombo de uma mulher agricultora para ganhar um mísero salário mínimo, eu não quero. Economia que faz um agricultor, deputado Márcio, estava em Campos Novos, lá encontrei um sindicalista amigo seu, inclusive na sexta-feira, me mostrou um vídeo que alguém dizia que não, que aos 60 anos nós estamos fortes. E ele olhou pela janela e disse, vai lá dizer para aquele cara que está carregando a massa ali, da construção, que aos 60 anos ele pode estar batendo na porta para pedir um emprego, para entrar naquela média perversa que está colocada, embutida também nessa proposta, que tira pelo menos aquela possibilidade de tirar os 20% piores salários, bota tudo, toda a média, para comprovar 40 anos, para depois pegar uma média que dificilmente aquele operário que estava lá no sol da sexta-feira vai conseguir mais de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500. Então, da forma com que está, nós estamos penalizando a população. Se há privilégios, vamos cortar. Querem um exemplo? Aqui em Santa Catarina tinha um privilégio. Tinha um privilégio dos ex-governadores que se aposentavam, não com salário de governador, com salário de desembargador. O deputado Padre Pedro propôs uma emenda constitucional e esta casa aprovou e nós acabamos com o privilégio. Vamos atacar especificamente os privilégios, mas não prejudicar o povo pobre trabalhador do Brasil. Tem a palavra para discutir o deputado Gessé Lopes. Acho que tem alguns equívocos aqui, é bonito, a gente sabe o quanto esse tipo de discurso comove, né? Mas a verdade é uma, se não reformaram, essas pessoas que vocês defenderam aqui não vão ter previdência, essa aqui é a verdade. Também falaram que o judiciário não entra sim, ele entra no teto de 5.800, como todos os outros. A questão dos militares também tem algumas divergências nesse ponto. Vamos cobrar de quem deve? Ótimo. Vamos começar pelo Partido dos Trabalhadores, que é o que mais deve, na Previdência, 150 milhões, quem sabe a gente começa por aí, começa a moralizar. Quem sabe, essa reportagemzinha aqui, que a Dilma deu 458 bilhões em desonerações. A desoneração de tributos concedidos pelo governo da presidente Dilma, desde 2011, somarão cerca de 458 bilhões em 2018, quando termina o atual mandato. O cálculo foi feito por auditores da Receita Federal para a Folha, a partir de dados públicos divulgados pelo Fisco. Se fosse para o Caixa do Tesouro, o valor custearia inteiramente o Bolsa Família por 17 anos seguidos. O carro-chefe do programa social dos governos petistas está orçado em 27,1 bilhão deste ano, beneficiando 14 milhões de famílias. Então, é bonito o discurso, inflama, né? Mas a verdade é que os déficits estão aí, e os movimentos irresponsáveis que atravancam o Brasil, que não deixam fluir por esses movimentos, de novo, irresponsáveis. Tem a palavra o deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que nós temos que reconhecer que desde 2014 não é o PT que governa o país, nós estamos em 2019. A incompetência desse governo, ele não pode ficar olhando lá para trás na história e querendo sempre achar uma desculpa. E não adianta cortar o dinheiro da educação, tirar dinheiro das universidades, das escolas, para querer pressionar, dizer que precisa reformar a Previdência. Que tal se o governo começar a ter atitudes positivas, mostrar competência, gerar empregos, trazer investimentos externos, mostrar a que veio esse governo? Eu acho que o presidente da República, quando ele se elegeu, ele achou que todos os problemas iam se resolver. Ele não se deu conta de que ele foi eleito para resolver os problemas. E agora ele não sabe o que fazer, porque os problemas não se resolveram e ele vai ter que resolver.
gere empregos, gire a economia. Quantos municípios de Santa Catarina em que a Previdência é maior do que o FPM, do que o ICMS, é o que vem sustentando. E o que é que o governo está fazendo? Corta a aposentadoria, pressiona, tira dinheiro da educação, tira de outras áreas, para forçar que, mais uma vez, o trabalhador sofra, o aposentado sofra, ou seja, o pobre vai pagar o privilégio do rico. Isso é o que está dizendo hoje esse regime, essa previdência proposta pelo governo. Encerrada a discussão, a presidência observa que essa moção tem apenas uma linha, deputado João Amin, uma linha e 11 palavras, e já gerou toda essa discussão. Agora que nós vamos votar. Imaginem a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Pedimos a abertura do painel para a votação da moção. Está aberta a votação. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 16 votos sim, 7 votos não, nenhuma abstenção, está aprovada a matéria. Encerradas as moções, a presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: 530 e 538, deputado Felipe Estevão; 531 e 532, deputado Jair Mioto; 533 e 537, deputado Moacir Sopelsa; 534, 535 e 540 a 543, deputado Sargento Lima; 536, 539, 544 a 552, deputado Laércio Schuster; 553 e 554, deputado Márcio Machado. Requerimento de número 561, deputado Volney Weber. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento, as seguintes indicações: de números 673 e 694, deputado Márcio Machado; 674 a 677, 680 a 682 e 695 a 697, deputado Laércio Schuster. Indicações de números 678 e 679, deputado Neudi Sareta; 683, deputado Rodrigo Minotto; 684 e 685, deputado Sargento Lima; indicação 686, deputado Júlio Garcia; 687, deputado Romildo Titon; indicações de número 688 a 690, deputado João Amin; 691 e 692, deputado Maurício Skudlark; indicação 693, deputado Silvio Drevik. Encerrada a ordem do dia. Presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado João Amin. Com a concordância do deputado Marcos Vieira, se a gente pudesse adiantar a reunião das 5 para agora, já que a sessão terminou? A sessão não terminou ainda porque está inscrito em explicações pessoais o nobre deputado Silvio Drevik, que tem a palavra. Deputado, Vossa Excelência requereu por 20 minutos, mas o regimento prevê 10. Então, Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Pedimos escusas ao deputado Bruno, a assessoria aqui faz uma correção. Se Vossa Excelência tiver a grandeza de compreender a inversão e ouvir o deputado Silvio Drevik, que a presidência agradece. Vossa Excelência hoje está num dia especial. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O assunto que me traz a esta tribuna, primeiro trata-se da indicação que acabamos de aprovar com relação à rodovia SC-418, que faz a ligação de Joinville, da BR-101, a São Bento do Sul. E a indicação que coloquei
na pauta de hoje, que foi aprovada, não se trata de toda a rodovia, porque a rodovia merece investimentos e todos nós sabemos a situação do Estado, que não é compatível com uma obra que merece um projeto relevante em todos os sentidos, desde segurança, de mais agilidade também, até porque o tráfego lá é intenso, principalmente de caminhões que transportam mercadorias, que vêm do sudoeste do Paraná, do oeste catarinense e até de outras regiões, de outros estados. Por conta do nosso porto de São Francisco do Sul, do porto de Itapuá, principalmente quando se trata da safra de grãos, agora mais especificamente a soja, milho. E o que nós fazíamos de São Bento do Sul a Joinville, mais precisamente a BR-101, em 1 hora, nem isso, 45 minutos, hoje 1h30, e não é esse o problema do tempo, o problema é a segurança que esta rodovia, na verdade, deixa muito a desejar, por conta, como eu disse, de todos esses anos que se passaram. O asfalto já está se deteriorando, não há uma necessidade de faixas adicionais, por certo, até uma duplicação. Mas o que me traz hoje é, pelo menos, e como eu disse, eu não sei também qual é a intenção do governo, se é a recuperação com recursos próprios ou há uma pretensão de fazer concessão de algumas rodovias em Santa Catarina, que me parece que aquele é o caso mais indicado, até pelo alto investimento e pelo tráfego intenso que tem de usuários. Mas, enquanto isso, enquanto nós não temos, o Estado não tem recurso para fazer uma duplicação, para fazer uma revitalização, o que nós precisamos, e é indispensável em qualquer rodovia, é a sinalização horizontal e a sinalização vertical. Rodovias com período de inverno, com neblina, chuva, não ter uma referência, o risco é eminente de um acidente. E, repito, são inúmeros os acidentes que têm ocorrido. E hoje nós fizemos uma indicação específica que trata da rodovia SC-418, mais precisamente no quilômetro 56,305, que é a interseção da rodovia dos imigrantes no município de São Bento do Sul com a SC-418, deputado Nazareno. É uma questão emergencial, acidentes com vítimas fatais, a velocidade, infelizmente, não há controle, muitas vezes, por conta dos motoristas. E é uma obra que nós estamos pedindo há muito tempo. Conseguimos o projeto, e aqui quero ressaltar também e reconhecer, na época, o empenho do secretário Luiz Fernando Vampiro. O projeto foi realizado, o que nós precisamos agora é uma iniciativa do governo da execução da obra, que, na verdade, o projeto trata-se de uma rotatória, com isso reduzindo a velocidade da rodovia da SC 418 e, ao mesmo tempo, permitindo que os usuários que utilizam esta avenida que sai da cidade, do centro e de outros bairros, possam fazer esta circulação com mais segurança e com menos acidente. E assim nós temos outros pontos nesta rodovia que também são pontos críticos que eu vou falar oportunamente. Um outro assunto que me traz a esta tribuna trata-se da presença do governador
Carlos Moisés da Silva, no dia de amanhã, em São Bento do Sul, às 10 horas, para assinar a ordem de serviço da penitenciária industrial, que vai iniciar nos próximos dias a execução. Uma previsão de execução de 24 meses e com aproximadamente próximo de 400 vagas nesta unidade penitenciária, que vai, como eu disse, será uma penitenciária industrial. Eu não podia deixar de registrar esse fato da importância, porque todos nós estamos acompanhando no dia a dia o sistema prisional de Santa Catarina, ou seja, nós temos aí 18 mil vagas para mais de 22 mil encarcerados. Temos algumas unidades que dependem de servidores públicos para entrar em funcionamento, mas a nossa região estava dependendo desta unidade que está mais de 5 anos em tramitação. O projeto foi elaborado, o governo federal pediu o retorno desse projeto inúmeras vezes, muitas vezes para fazer um pequeno reparo em uma janela, depois era a porta que precisava ser mais adequada, e o tempo foi passando. Eu quero, evidentemente, fazer um registro. Muitas pessoas se empenharam. Primeiro, o município que aceitou, deputado Maurício. Nós temos muitos locais que o governo pretende fazer, foi assim com o governo Raimundo Colombo, com o Pinho Moreira, e a comunidade muitas vezes não aceita. Mas, ao mesmo tempo, que é a solução nas palavras do criminoso. Não quero ele na rua, não pode estar solto, mas não tem que colocar para colocar. Eu quero uma penitenciária, eu quero um presídio, mas não no meu município. Bora. Não tem como resolver, se ninguém aceitar, como é que vai fazer? Eu prefiro o criminoso preso, prefiro ele detido, prefiro ele onde ele não possa, onde ele não tenha melhor a condição de continuar praticando, muitas vezes, o crime por conta de não ter onde colocá-lo. Então, esse é um aspecto importante, São Bento do Sul concordou. Segundo, a família do seu Alcides Rudnick, que é um dos proprietários da Móvel Rudnick, fez uma doação do imóvel de sua família. Então, o Estado recebeu o imóvel, ou seja, o terreno, de doação da família de Alcides Rudnick. Nosso muito obrigado, foi também importante para que o Estado pudesse, então, determinar lá a execução desta obra. E, como eu disse, já se passaram mais de 5 anos, ele manteve, renovou a prorrogação dessa doação, já lá com o efeito e o empenho do ex-governador Raimundo Colombo, da secretariada de Luca, que é deputada estadual, mas também quero fazer aqui um reconhecimento ao atual secretário, o Leandro Lima. Nunca desistiu, empenhou-se, dedicou-se, foi a Brasília inúmeras vezes, refez o projeto, ou fez quantas vezes necessário foi a exigência do Ministério da Justiça, e essa é uma conquista do povo catarinense, que nós estaremos amanhã, junto com o governador, assinando essa ordem de serviço lá no município de São Bento do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente. A palavra, pela ordem, do deputado Fernando Crelin. Só, presidente, gostaria de agradecer ontem a oportunidade de representar essa casa em nome do senhor, na abertura do 12º Jogos Abertos da Terceira Idade, o JAST, um evento fantástico na cidade de Gaspar, onde num ginásio mais de 2 mil pessoas com idade acima de 55 anos, fazendo uma grande festa e uma grande longevidade aí para todos eles. Obrigado. A casa esteve muito bem representada, deputado Fernando. Pedindo excusas ao deputado Bruno, agora sim,
Antes, porém, deputado Bruno, quero saudar a visita que recebemos aqui do programa de aprendizagem da Irmandade do Divino Espírito Santo de Florianópolis, aqui nas galerias à nossa direita. Sejam todos muito bem-vindos. São liderados pela professora Lindsay Nandi. São 10 alunos que visitam a Assembleia Legislativa. Sinto-se à vontade, sejam muito bem-vindos. Tem a palavra o deputado Bruno Souza. Presidente, eu não imaginei que teríamos um debate como tivemos na discussão das moções. E, na verdade, fiquei contente até porque realmente acredito que essa casa é justamente o palco para que nós possamos debater. Então, eu tinha algumas falas complementares que eu tinha trazido para fazer em tribuna e gostaria de fazer justamente porque este é o principal tema hoje no Brasil. Não há nada neste momento tão importante quanto discutir o nosso rombo fiscal e o nosso déficit previdenciário. E é muito fácil a gente debater sem os números, sem os fatos, ficar do lado apenas da narrativa. E, na verdade, é até muito mais fácil fazer isso, fazer uma boa narrativa, usar de energia e fazer um discurso. O problema é que os seus discursos não correspondem aos fatos. E aí a gente tem que trazer para a realidade. O governador Carlos Moisés, que eu conheço muito pouco, mas preciso elogiar o ato de grandeza que fez ao se unir a outros governadores e apoiar a reforma da Previdência, justamente porque a leitura hoje no Congresso é de que os governadores vão ter o bônus, mas quem está levando o ônus são apenas os deputados federais e senadores. Por isso, esse pensamento no café pequeno está fazendo com que muitos no Congresso pensem em tirar o artigo 14 e 15, que força todos os municípios e estados que têm déficit atuarial e fiscal a se ajustarem. O Centrão hoje pensa em tirar, justamente porque não está tendo apoio nos estados das políticas locais. Por isso, essa casa tem que se manifestar sobre isso. E é em nome do catarinense mais humilde, catarinense que ganha até 2 salários mínimos e já se aposenta por idade, porque não pensem que quem se aposenta com 1 ou 2 salários mínimos se aposenta com tempo de contribuição. Isso não existe. Essas pessoas mais pobres são as mais suscetíveis a tempos de flutuações econômicas. Então, elas não conseguem ter o tempo de contribuição. Elas se aposentam, hoje em dia, já por idade. E essas pessoas, majoritariamente, se aposentam justamente com 1 ou 2 salários mínimos, que é justamente aonde a reforma da Previdência não toca. 82% do total de aposentados por idade ganham 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, 82%. E nisso, a PEC 06 não muda em nada. Hoje em dia, quem está contra a reforma, ou é porque não leu, e eu percebo aqui em diversos discursos que não leu, porque a hora que me diz que judiciário e os políticos não estão incluídos, é porque, desculpa, não leu a PEC. Quando a pessoa me fala isso, eu realmente vejo que não leu. Então, a pessoa ou é contra porque não leu, ou porque tem algum motivo ideológico específico, ou porque irá perder privilégios, como hoje quem lidera as manifestações contrárias à reforma é a Anfip, que é justamente a Associação dos Auditores Fiscais, que está entre os maiores beneficiados da Previdência, aonde estão as maiores distorções, recebendo salários ali de aposentadorias integrais e com paridade de R$30 mil, por exemplo, ou seja, não faz o menor sentido. Nós temos que largar essa chupeta das utopias e abraçar a bigorna da realidade, como diria, enfrentar a bigorna da realidade, como diria Roberto Campos. Não existe matemática, porque a gente não quer gastar não quer ter cortes aqui em educação, não quer ter cortes em saúde, mas a gente não quer reformar a Previdência. Não adianta, isso é falta só de consciência fiscal. A realidade é muito mais dura que isso. Se você não quer cortar em lugar nenhum e ainda não interromper o seu maior gargalo, não vai dar certo. De algum lugar vai sair. Por que não cobra os maiores devedores? Bom, eu trago dados, então. Vamos falar sobre os maiores devedores. Os maiores devedores, estima-se mais do que eles devam em torno de 550 bilhões de reais. Desse total, 41% é considerado irrecuperável, ou seja, são de empresas que já não existem, faliram, a sua massa falimentar já não dá conta de cobrir mais nada. O que sobra
o que sobra ali, por volta de 300 e alguma coisa, bilhões, dá um ano de déficit de previdência. E aí, o que faz no ano seguinte? O problema é que quem usa esse discurso do cobrar o déficit, ou cobrar os grandes devedores, confunde estoque com fluxo. Dívida é estoque, déficit é fluxo. Ou seja, dívida, você usa aquela, mesmo se a gente cobrasse todo mundo hoje, a gente ia pagar um ano e meio de déficit da Previdência, e no ano seguinte, o que acontece? Como é que paga? Não tem mais dívida para cobrar. O que faz? Senhores, 30 mil reais é quanto custa por segundo a nossa Previdência. 30 mil reais. 17 horas foi o que custa. Todo o corte que o MEC fez nos gastos discricionários são apenas 17 horas de Previdência. 17 horas. A nossa Previdência custa, como eu falei anteriormente, 5,8 vezes o gasto total do governo em saúde, 6,5 vezes o gasto com educação, 54% de todo o gasto primário do governo. E nós não vamos falar em Previdência? Senhores, vamos ser responsáveis, vamos começar a apoiar o que é necessário, vamos parar de pensar em narrativas que dão votos e vamos começar a pensar que pode não existir um Brasil para ser eleitos nos próximos anos. É isso que a gente está falando aqui. Simplesmente não há perspectiva de um país com uma dívida de 100%, 150% do seu PIB, aonde tenha que sugar cada vez mais dinheiro das pessoas e ainda queremos trazer mais investimentos. Como fazer isso? Simplesmente não dá. Como você vai convencer alguém a investir em um país que cada ano tem que cobrar uma nova CPMF para cobrir só o rombo? É isso mesmo. O rombo da Previdência cresce uma CPMF ao ano, 50 bilhões de reais ao ano. É o que cresce. Como você vai convencer um empreendedor a investir com uma carga tributária de 33% e que cresce anualmente uma CPMF? Quem vai investir aqui? Ninguém vai investir. Quem tem poupança vai investir, vai colocar o seu dinheiro investido, vai emprestar o seu dinheiro a taxas altas para o governo. Um governo que não para de se endividar com ele mesmo. Ou seja, não há como falar em geração de emprego, não há como falar em um Brasil do futuro, não há para falar em investimento em educação, se não tivermos as contas sanadas. O grande problema desse país é que todo mundo acha que déficit é brincadeira, déficit não é nada, tem déficit, é o governo, é coisa do Estado. Não, senhores, déficit é o nosso bolso, literalmente, é o feijão, o arroz e a geladeira, que fica mais caro e que você tem que pagar. Só o catarinense paga 615 reais. Alguém aí quer me dar 615 reais, assim, compulsoriamente? Então, por que vocês dão para o governo todo ano? Por que pagam todo ano 615 reais de forma obrigatória para o governo? Isso é só o déficit. É só o déficit. 6 bilhões,56 milhões de reais é o que custa a Previdência do Estado de Santa Catarina. Só o Estado de Santa Catarina tem um déficit atuarial de 145 bilhões. Os senhores sabem o que significa isso? É que se pegar tudo o que as pessoas têm para receber e tudo que as pessoas têm para contribuir com a Previdência, tem um déficit de 145 bilhões. O que faz com isso? De onde é que vai sair esse dinheiro? Vamos falar claramente, então, aqui. Quem é contra a reforma da Previdência deveria dizer claramente: quero aumento de impostos, quero um país mais endividado, quero fazer corte naquilo que não é obrigatório, porque educação é discricionário, Previdência é obrigatório, ou seja, enquanto o gargalo continuar crescendo aquele volume na Previdência, a educação vai continuar diminuindo, a saúde vai continuar diminuindo, ou então a gente vai ter que aumentar imposto, ou aumentar endividamento. Se for para fazer essa defesa, tudo bem, faça, mas faça honestamente, diga claramente isso, diga: quero aumentar impostos, não quero tocar em nada na Previdência. Eu não acredito que esse seja o caminho. Eu acredito que nós deveríamos colocar em perspectiva o Brasil e ver que a maior parte dos países, principalmente comparados da OCDE, as pessoas só se aposentam integralmente aos 65 anos. Eu não estou inventando isso. Pesquisa. É só lá olhar, entra no Google, pesquisa, vai no INSPER, vai em algum instituto de credibilidade, pesquisa. E os outros países, em perspectiva, ninguém se aposenta tão cedo no Brasil e contribuindo tão pouco. E é o pior de tudo, as grandes distorções ainda. Porque 35 milhões de pessoas ganham R$ 1.500 de aposentadoria por mês. Entretanto, no nosso Executivo Federal, a média é de R$ 10 mil.
No Legislativo, 23 mil reais. No Judiciário, 27 mil reais. Essa PEC vai alterar isso tudo. Você é a favor disso? De quem ganha um salário, 2 salários mínimos, bancar com a aposentadoria de 27 mil reais, de 22 mil reais? Quem é contra a PEC é a favor disso. Porque o imposto no Brasil, ele é regressivo, ele está no consumo, ele está no arroz, no feijão. Quem paga isso é o mais pobre, que tem 53% da sua renda comprometida com o pagamento de imposto. Ou seja, é um Robin Hood às avessas. É o mais pobre pagando a aposentadoria daquele que ganha 20 mil, 25 mil, 30 mil reais. Vocês que são contra a reforma da Previdência apoiam isso? Mas essa é a realidade. Por mais que não queiram, esta é a realidade. Não adianta abraçar a utopia. Não há mais oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.